Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercícios da Academia Dev. Nesta aula, que é a terceira do tema de álgebra linear, nós vamos resolver um problema, ok? Utilizando a teoria de sistemas lineares. Então vou apresentar o problema para vocês, nós vamos fazer a interpretação do mesmo e desta forma usar o que nós conhecemos sobre sistemas lineares e assim determinar a solução para o problema. Então o problema que nós vamos trabalhar é o que está enunciado aqui. Então uma cidade tem 3 indústrias principais, uma mineradora de carvão, uma geradora de eletricidade e uma ferrovia local. Para produzir R$1 de carvão, a mineradora consome R$0,25 de eletricidade e R$0,25 de transporte. Ou seja, ela não gasta nada de carvão, ela só gasta eletricidade e transporte para produzir R$1 de carvão. Para produzir R$1 de eletricidade, a geradora requer 65 centavos de carvão, 5 centavos de eletricidade para seus equipamentos auxiliares e 5 centavos de transporte. Então, para produzir R$1 de eletricidade, ela gasta tanto com carvão quanto com eletricidade para equipamentos auxiliares, tanto para transporte. Ok? Agora, para R$1 de transporte, a ferrovia local gasta 55 centavos de carvão e 10 centavos de eletricidade. Ou seja, ela não gasta nada com transporte. Numa certa semana, a mineradora, recebe um pedido de R$50 mil de carvão de outra cidade e a geradora de eletricidade recebe um pedido de R$25 mil de eletricidade de fora. Não há demanda externa para a ferrovia local. Então, quanto deve cada uma das indústrias produzir naquela semana para satisfazer suas demandas externa e interna? Então, vamos analisar o exercício. O exercício ele nos dá a seguinte informação, que cada uma das indústrias, para produzir R$1 do seu material, ela precisa das outras duas indústrias. Então, dessa forma, ela gira uma demanda interna, só que a gente não sabe o valor dessa demanda interna, ok? Porém, em uma determinada semana, ela recebeu, de uma outra cidade, 2 demandas. Uma com relação a carvão, ou seja, ela recebeu um pedido de R$50 mil de carvão e de R$25 mil de eletricidade e nada de transporte. Então, a gente quer determinar quanto deve cada uma das indústrias produzir nessa semana com essa demanda externa para satisfazer, tanto a demanda interna quanto a demanda externa. Então, para isso, nós vamos ter o quê? A matriz C sendo a matriz de custo interno, custo local. Ou seja, para cada R$1 de produção, nós temos o quê? Na primeira coluna, eu coloquei o que ela gasta para produzir de carvão, ou seja, ela não gasta nada para produzir carvão, mas ela gasta 25 centavos de eletricidade e 25 centavos de transporte. Na segunda, é referente à eletricidade, ela gasta 65 centavos de carvão, 5 centavos de eletricidade e 5 centavos de transporte. E para produzir a produção de transporte, a realização de transporte, ela usa 55 centavos de carvão, 10 centavos de eletricidade e nada de transporte. Então essa matriz aqui é a matriz de custo de cada uma referente a cada uma das empresas e referente a cada demanda que cada uma das empresas tem. Agora, eu vou chamar de X a matriz de produção total, onde X1 representa a produção total de carvão, X2 representa a produção total de eletricidade e X3
representa a produção total de transporte em reais, ok? Então, X vai ser uma matriz coluna, X1, X2 e X3. E por fim, a matriz D, que é a matriz de demanda, ok, externa. Então, eu tenho uma demanda de R$50 mil de carvão, R$25 mil de eletricidade e R$0 de transporte, ok? Então, o que eu quero fazer? Eu quero, então, determinar, na verdade, o exercício pede aqui, para a gente determinar quanto cada uma das indústrias devem produzir em reais para suprir, né, satisfazer a demanda externa e interna. Sobre a demanda interna, a gente não tem informação. Então, dessa forma, a gente pode criar um sistema com a seguinte relação, ok? X sendo, ok, a produção total, ok, tanto interna e externa, tudo daquela semana, menos, ok, a produção interna, ou seja, se eu tenho a matriz de custo e multiplico ela pela matriz de produção total, eu gero então a matriz, ok, de produção interna, que é o C vezes X. E isso é igual a D, ou seja, eu estou tirando da produção total a produção interna e isso tem que me dar então a produção total externa, que é o D que eu tenho aqui. Então, através dessa informação, eu tenho esse sistema matricial, X menos CX igual a D. Para resolver esse sistema, eu vou manipular esta equação matricial para poder simplificar os cálculos. Então, observe que o X aqui, ele pode ser escrito como a identidade de ordem 3 vezes o X. No próximo passo, eu tenho o quê? Que X, a matriz X é comum em ambas as parcelas. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ela em evidência aplicando a distributiva. Então, isso vai ficar I3 menos C vezes X igual a D. Agora, então, basta eu calcular quem é a I3 menos C, ok? E juntar ela com a matriz de demanda externa e aplicar, então, ou seja, através da matriz aumentada desse sistema, aplicar o método de Gauss para achar quem é X1, X2 e X3. Então, se eu fizer a I3 menos o C, eu vou ficar com essa matriz aqui, Na linha 1 vai ser 1 menos 65 centavos e menos 55 centavos, menos 25 centavos, 1,95 e menos 10 centavos na segunda linha, e na terceira linha eu vou ter menos 25 centavos, menos 5 centavos e R$1, ok? Então, dessa forma, multiplicando pela X1, X2 e X3, igual a matriz de demanda externa. Beleza? Então, eu vou fazer a matriz aumentada desse sistema. Então, pela matriz aumentada, nós temos dessa forma aqui. Vou aplicar o quê? O método de Gauss. Então, o método de Gauss consiste em quê? Em transformar a matriz aqui, à direita, quer dizer, à esquerda, desculpa, numa matriz triangular superior. Então, nesse caso aqui, eu tenho que zerar esse termo aqui, zerar este termo aqui e zerar esse termo aqui, ok? Então, para zerar os primeiros dois termos aqui, que estão na primeira coluna, eu vou multiplicar por 1/4 a primeira linha e somar com a segunda, e vou multiplicar por 1/4 a primeira linha e somar com a terceira. Então, a linha 2 recebe 1/4 L1 mais L2, e a linha 3 recebe 1/4 de L1 mais L3. Então, quando a gente faz esse primeiro passo, a linha 1 eu não estou alterando ela continua sendo a mesma linha que os valores. A linha 2, vou zerar o primeiro cara da linha 2, o segundo vai ficar 143 sobre 80, o terceiro cara vai ficar menos 19 sobre 80 e o termo independente passa de 25 para 37.500. Fazendo a operação com a terceira linha, ou seja, L3 recebe 1/4 de L1 mais L3, o primeiro termo da linha vai ficar 0, o segundo vai ficar menos 17 sobre 80, o terceiro vai ficar 69 sobre 80 e o custo aqui da demanda, que era 0, passa a ser 12.500. Ok?
Então, vou repetir essa última matriz aqui que a gente obteve nesse primeiro passo para poder continuar com a resolução. Então, agora, nós precisamos zerar esse cara aqui. Ok? Então, para isso, eu vou operar essa linha com o múltiplo da linha 2. Então, o L3, a linha L3, ela vai receber 17 sobre 143 vezes L2 mais a L3. Então, a linha 1 e a linha 2, nesse passo, eu não estou alterando. Eu repeti as duas últimas, a linha 1 e a linha 2 da última passagem. Elas se manteve iguais à matriz anterior. Só estou modificando, então, a terceira linha. Então, quando eu faço essa álgebra aqui, essa operação elementar na terceira linha, eu vou ficar com os elementos 0, 0, 1193 sobre 1430 e 2.425.000 sobre 143. Ok? Então, para vocês entenderem esses valores que eu estou colocando aqui na tabela, pausem o vídeo e façam o passo a passo aí, ok, das operações, para vocês verem que vai dar esses valores que eu estou colocando aqui nas matrizes, ok? Então, dessa forma, eu não preciso mais fazer nenhum passo. Por quê? Porque eu já tenho a minha matriz aqui, ok, do lado esquerdo, na forma triangular superior. Então, eu já posso associar ela ao sistema referente a ela, ok? E resolver por finalizar a resolução do sistema. Então, a matriz que nós encontramos aqui no último passo, ela é equivalente ao sistema x1 menos 13 sobre 20 x2 menos 11 sobre 20 x3 igual a 50.000. Na segunda equação, 143 sobre 80 vezes x2 menos 19 sobre 80 vezes x3 igual a 37.500. E, por fim, a última equação, eu tenho 1.193 sobre 1.430 vezes x3 igual a 2.425.000 dividido por 143. Então, qual é o passo? Observem que eu vou fazer obter as soluções de cima para baixo. Aqui da última equação, eu consigo isolar o x3 e encontrar o valor de x3. Então, vamos lá. Trabalhando aqui, ó, com a última equação, desculpa, eu tenho 1.193 sobre 1.430 vezes x3 igual a 2.425.000, aqui não tem esse zero, desculpa. Ok, ele só vai aparecer na hora que eu fizer a multiplicação, foi um zero a mais digitado, sobre 143. Então, para isolar, ok, o x3, basta eu pegar essa fração aqui e passar ela multiplicando para o outro lado invertida. Então, fazendo esse processo todo, essa álgebra aí de números reais, a gente conclui que o x3, ok, equivale a 24.250.000 dividido por 1.193. Então, já achei o valor do meu x3, ou seja, já achei, ok, a produção total de transporte da empresa de transporte, ok? Agora vou utilizar a segunda, ok, equação para poder achar o valor de x2. Então, da segunda equação, nós temos o que? Nós temos 143 sobre 80 x2, ok? Igual a 37.500 mais 19 sobre 80 x3, ou seja, peguei esse termo aqui da segunda equação e operei ele com o sinal trocado aqui do lado direito, porque eu quero isolar o x2. No próximo passo, eu vou substituir o x3 que eu encontrei, tá vendo? Na equação. Então, substituir aqui, ó, 24.250.000 sobre 1.193. Então, vou fazer aqui mais uma passagem. Na próxima passagem, ok? Eu resolvi toda essa soma aqui, ó. Então, pausem o vídeo aí, usem os seus conhecimentos de soma e multiplicação de frações e vocês vão chegar do lado direito nesse valor aqui, ó, 50 milhões
496.875 sobre 1.193. Mas isso é igual a quanto? A 143 sobre 80x2. Então, fazendo dessa passagem para essa daqui, ó, nessa passagem aqui, o que eu fiz? Na verdade, eu estou multiplicando o inverso dessa fração do lado direito para isolar o x2. E fazendo toda essa operação, todas essas contas, nós vamos chegar que o x2, ok, equivale a 28.250.000 sobre 1.193. Então isso quer dizer o quê? Que a produção total, ok, daquela semana na empresa de eletricidade equivale a 28.250.000 sobre 1.193 reais, ok? E por fim falta achar então agora o x1. Então da primeira equação aqui, ó, eu tenho o quê? Que x1 é igual a menos 13 sobre 20x2 menos 11 sobre 20x3 igual a 50.000. Então vou isolar, ok, o meu x1. O x1 vai ficar igual a 50.000 mais 13 sobre 20x2 mais 11 sobre 20x3. Como eu já conheço x3 e x2, vou substituir respectivamente cada um deles na equação. Então isso vai implicar o quê? Que x1 é igual a 50.000 mais 13 sobre 20 vezes o valor aqui que a gente encontrou para x2, mais 11 sobre 20 vezes o valor que a gente encontrou para x3. Fazendo todas essas operações, somando membro a membro, nós temos o quê? Que x1 equivale a 91.350.000 dividido por 1.193 reais. Então, dessa forma, nós temos o quê? Que a solução, ok, do nosso problema, ou seja, a produção total, que era o que estava sendo pedido para cada problema, ou seja, naquela semana específica, a produção total na fábrica de carvão equivale a 91.350.000 reais dividido por 1.193 reais. A produção total, ok, de eletricidade na fábrica de eletricidade equivale a 28.250.000 reais dividido por 1.193 reais. E a produção total, ok, de transporte é dado por 24.250.000 sobre 1.193 reais. Então, observem que nesse exercício nós usamos o método de Gauss, ok, para resolver o sistema que a gente abstraiu, né, que a gente tirou das informações do problema e encontramos então a solução, ou seja, encontramos a resposta para o problema, que era justamente a produção total de cada uma das fábricas. Então, agradeço a presença de vocês todos assistindo a aula e nos vemos numa próxima aula. Um abraço, até mais.